silêncios me fiz e de agonia vi crescente meu rosto saturado. Tudo de mágoa e dor, tudo jazia nos meus braços de infante degradado. Quando estava no sertão, era banho de açude, galinha gorda, gorda era, vamos comê-la, vamos dar ela, era jogar cangapé, era tirar caçote, né? Era cavalo de pau, era boi de osso, era uma danação, que era carrapeta. Aqui em Natal era raia, era jogar futebol com bola de meia, ali no campo do Triângulo, onde hoje tem um Ateneu. Ali tinha um moinho de puxa-água. Os meninos vinham buscar água desse chafariz, um galão com 2 latas d'água. Menino deixava, ia tudo papelada. Chegava em casa, a pizza era grande, né? Culpa não tinha voz que me nascia, pedindo esses desejos, sonho usado, por onde o meu olhar navegaria, de cores e de anseios penetrado. O meu pai e Oswaldo tinham uma ligação muito forte, porque ambos eram caçulas de 2 irmãs muito unidas. Oswaldo, ele era um bibliófilo. Oswaldo era um grande missivista, ele tinha uma correspondência grande com o Dr. Hélio Galvão, que era amigo pessoal dele, com intelectuais do Ceará. Eu conhecia a Raquel como todo leitor das coisas do Nordeste, e eu tenho um bom amigo no Rio, Dr. Melquiades Pinto Paiva, e é muito amigo de Raquel, e foi quando Raquel estava escrevendo o memorial de Maria Moura, e ela não se lembrava, talvez, de determinado detalhe, e perguntava a Melquiades: você se lembra, meu filho? Não. Ah, você também não se lembra de nada. Eu vou trazer um caboclo aqui que sabe essas... Aí me levou lá. E eu, feliz com a convivência com ela, ficamos muito amigos. Toda semana a gente ia. Por isso ela me dedicou o livro. Natécia foi apresentada a ele, aliás, ela não apresentou, ela disse que ia arranjar uma mulher para casar com ele. Ela era amiga dos dois e achava que ia dar certo, e deu certo. Foi Raquel Queiroz que fez esse casamento. O meu contato com Oswaldo se inicia no âmbito familiar. Oswaldo era muito amigo do meu pai, amigo de família e amigo também pelas identidades culturais. Ambos tinham áreas de interesse que terminavam por convergir. Aparentemente divergente, porque meu pai tinha um foco mais calcado na etnologia praeira e Oswaldo na etnologia sertaneja. Frequentava a casa do meu pai, mais especificamente a biblioteca. Meu pai muito católico, muito conservador, não era habitual usar o que se chamava fortemente de pornografia, e Oswaldo era um dos que fazia ele descontrair e era desabusado no repertório. Quando Oswaldo terminava de bater papo, eu ia deixá-lo na casa do Nazinho, e foi aí que eu fui me aproximando dele. Os meus contatos que eu tive com Oswaldo foi no final dos anos 50. Depois ele chamou a atenção pelo tipo dele, o tipo físico de Oswaldo, e a maneira de se vestir, porque ele era um homem refinado. Oswaldo era um homem assim, fazia parte daquela aristocracia sertaneja. E ele, quando vinha aqui, se encontrava com pessoas que eram amigas minhas, apesar da distância da idade, mas eram da convivência, né? Arsênio Pimentel, os maiores amigos dele, Armando Viana, Lenine Pinto e Dr. Hélio Galvão. Luiz Maranhão Filho. Outro grande amigo de Oswaldo, agora foi a poeta Zila Mamede, né? Uma beleza antecipada, condição mais pura de harmonia, nessa infância de medos tatuada. Depois ele veio morar em Natal, e aí essa aproximação ficou mais forte. Depois na Fundação Zé Augusto, inclusive um trabalho muito importante que eu acho, em Alpendre de Acauã, não é? Foi organizado, entendeu, por Natécia Campos. Nossa amizade nasce de forma acidental. Minha mulher tem acabado de publicar aquela biografia sobre Erasmo Xavier,
se desnuda diante dele, toda a curiosidade que ele tinha em torno daquele EX que ele encontrava em A Cigarra, cuja coleção ele tinha completa. Oswaldo sabia como ninguém pegar no livro. Mas o que eu queria dizer de Oswaldo é que, além de ser um homem profundamente humano, nesses 30 e poucos anos de amizade, eu nunca vi Oswaldo desfazer do valor, das qualidades, das virtudes, até mesmo das pessoas das quais ele não gostava. Ele tinha um profundo respeito. Nós nos reuníamos para trocar livros. Quando ele voltou para cá, que se socou na fazenda, então eu ia frequentemente, dia de sábado, almoçar lá na casa dele com ele, lá na fazenda. Aí foi que começou mesmo assim uma aproximação maior entre nós dois, e chegava lá e deitava numa rede, eles deitavam no outra rede, e ficava conversando ali, na rede ali, sentado, sobre o servidor, né? Eu só fiz o primário no Colégio Pedro II, do professor Severino, veio a Revolução de 30. E nós éramos decaídos políticos, então eu não podia mais estudar em Natal. A minha família me botou para estudar no ginásio do Recife, do Padre Félix Barreto, ingenuidade do meu povo. Eu aguentei 2 anos lá de Peia, foi que minha família soube, me transferiu para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio, fui para o Instituto Lafayette, onde eu estava no 4º ano de ginásio, aí foi-me embora, não terminei ginásio não. Eu fui para a Escola de Agronomia fazer um curso técnico em Lavras, em Minas. Querendo me beber-te na cabada, procura quem meu ser superaria, a minha triste infância renegada. Meu pai foi um grande memorialista, tinha uma memória fabulosa. E os amigos que iam visitá-lo, assíduos e fiéis, eram geralmente sertanejos, conversavam coisas do sertão. E ele puxava a conversa sobre o sertão. E aquilo eu ouvia. E aquilo foi se sedimentando em mim. E as coisas do sertão, o mundo sertanejo foi interessante. Conviveu com o pai defendendo o sertão e a flora e a fauna, então ele nasceu pronto, ele é bem nascido nisso. E ele se torna um etnógrafo flaner, alguém que caminha pela paisagem cultural, né, capaz de anotar primorosamente. Ele era um anotador precioso do rastro, dos rastreadores de abelha, dos caçadores, dos vaqueiros, dos construtores de açude, dos pescadores da água doce. Ele era um observador sistemático e aguçado do sertão. O Seridó é o único lugar onde houve um processo civilizatório, no sentido do armazenamento dos alimentos para enfrentar a seca, do ciclo da pedra, do ferro, do couro, da madeira. Ela cumpre toda uma liturgia civilizatória, e ele emerge disso aí como o último príncipe daquela aristocracia letrada. Ele era um erudito. As citações que ele faz na obra dele, entendeu? Era um que lia muito, ele lia os bons autores. Ele tinha contato com Gilberto Freire, tinha contato com Mauro Mota, em Recife, né? E com Cascudo permanentemente. Cascudo sempre foi uma pessoa lá de casa, já nessa minha fase na fazenda, quando eu vinha aqui a Natal, aparecia lá, ele sempre me perguntando pelas coisas do sertão, para saber se ainda era como do tempo dele, viu? E aquilo foi me chamando a atenção, viu? Para anotar, botar no papel aquilo que eu estava testemunhando e que ia desaparecer, porque quem acabou com o sertão foi a estrada de rodagem, o teléfono, o rádio e a televisão. Você vai em qualquer lugar aí, está cheio de antena parabólica e o povo o dia inteiro ainda frente da televisão. Não tem mais vaqueiro encorado. Eu, há 10 anos que estou lá, socado dentro do mato, não vi um aboio ainda. Os vaqueiros andando de bicicleta.
O rádio até que ofendeu menos. Essa televisão que obriga você a estar vendo. O rádio você estava trabalhando e eu vi. Eu me lembro uma vez que eu estava correndo de serviço lá na fazenda, na burra, e vi o carro de boi, ia passando já do outro lado na vargem, e não vi as cantadeiras do carro de boi. Aí, torci a reda da burrinha, fui lá. Cheguei lá, o carreiro tinha tirado as cantadeiras do carro e tinha posto um rádio de pilha no chifre do boi e estava ouvindo. Além do valor etnográfico, você encontra uma coisa importante no escritor, ou no artista, o estilo. Outra característica de Oswaldo, ele desenhava, né? Naquele livro dele, O Coramento e a Reis do Vaqueiro do Seridó, os desenhos são dele. Tinha uma camisa muito bonita que ele usava, cinza, que ele também tinha pintado o ferro dele. Né? Quando a gente pega ali os ferros de Ribeira, do Rio Grande do Norte, naquele livro dele, já dá e também o Encoramentos e Arreios de Vaqueiros do Seridó, é um texto gráfico já, né? Dialogando com as impressões etnológicas dele, porque ele desenha os gibões, ele desmonta literalmente os gibões e traduz iconograficamente no desenho os pés pontos, as costuras, os pontos, né? Das peias, das esporas, dos estribos, aí vai para os morões, para as porteiras, e também em técnica de açudagem, dá o corte, em perspectiva, desde o prato, a camisa e também a tapeçaria. Ele tinha um tapete fantástico quando ele se baseava nas inscrições rupestres, estilizava os ferros do avô, do pai e dele próprio e do algodão, arbóreo, a folha nos dois versos para criar uma tapeçaria de o que se chama aí absolutamente dentro da estética armorial. Porque nessa época eu estava interessado em fixar e pretensiosamente, no lugar de levar uma máquina fotográfica, levei um caderno e lápis. Mas cheguei lá, as barrancas do riacho, coalhadas de inscrições, tanto em pintada, você pintava lá bastante, parece que botava as mãos, botava, como em baixo relevo. Tinha também muita coisa em baixo relevo, porque sempre me doeu no juízo, porque os estudiosos dizem que alguns, que o homem primitivo fazia aquilo no lazer. Eu não acredito que o sujeito fazia em baixo relevo no granito, por lazer, sem ter talhadeira. Naquele tempo eles não tinham aço. Pedra com pedra. Era tamanha riqueza de desenho que às vezes um se sobrepunha ao outro. Depois que eu terminei meus estudos, vim trabalhar na fazenda do Velho aqui, município de São Paulo, Potengi. Era uma área enorme e ele mandou buscar 2 parentes em Serra Negra para me ajudar no trabalho. Homens sem maior instrução, mas com uma memória fabulosa. Velho Bonato Liberato Tanto, velho Pedorino, velho Ramiro. E naquele tempo não tinha luz elétrica, era o querosene, o candeeiro, fifó. De noite acabava de tomar a coalhada, armava a rede e eu ouvia conversa daqueles velhos. Era evocação. Quando ele esteve no Maranhão, ele conviveu com os índios, aquela coisa toda, e ele gostava muito de enfatizar que ele aprendeu a comer tapioca com mel com os índios. Uma das coisas que ele dizia é o seguinte: olha, veja a beleza dos bordados. Os nossos bordados têm muito a ver com a dentelle de Bruges, os bordados de Caicó, até os nomes, Richelieu, Renaissance, a comida é típica, o queijo é muito parecido com o queijo holandês, a culinária seridoense é diferente. Ele disse, nós precisamos de uma faculdade que garanta os valores culturais, que
que garanta os nossos produtos, que fixe a mão de obra e que evite, na verdade, os especuladores de fora. Eles daqui a 5 anos ninguém sabe mais o que é aluar. Daqui a 10 anos vem um gringo desse, um chinês, um japonês, vai dizer que carne de sol é produto deles. Ele queria essa faculdade de gastronomia, seria para melhorar o padrão da alimentação, preservação dos alimentos, o aspecto cultural, administrativo e fixação do homem lá. Eu herdei de Oswaldo algumas coisas, algumas edições originais raras de Eloy, exatamente por isso. Tinha uma grande admiração por Eloy, porque Eloy já nas décadas de 10, 20, 30, defendeu a preservação desses morros, defendeu a preservação do jumento. Ele era um grande leitor de Eloy de Souza, e aí leitor do pai, conviveu com o pai defendendo o sertão e a flora e a fauna, sempre plantou árvores, craibeiras, juazeiros, as madeiras. Ele tinha livros sobre madeira, ele conhecia profundamente madeira. Né? Ele era capaz de dar uma aula sobre a madeira sertaneja, sobre a sucupira, sobre o pau-ferro, sobre as oiticicas. Ele dava aula sobre a folha, sobre os folíolos, as coisas, as nervuras das folhas, sabe? E ele tinha um amor por ela, ele sabia, conhecia profundamente as sementes, as madeiras, os ciclos de germinação, sabe? A babugem, os capins naturais que explodem quando o inverno chega, ele dizia um por um todos os nomes. Né? Ele pegou, por exemplo, vestimenta do vaqueiro do sertão do Seridó. Aí ele escreveu, tintim por tintim, a vestimenta do vaqueiro. Como é que se faz aquilo, tá entendendo? Qual é o nome daquelas peças, como é o nome da costura que se faz ali, entendeu? O couro que se utiliza, onde bota correia de couro, de sola. Pegou ponta de faca. Então ele pegou faca, peixeira, entendeu? E olha, aquilo ali, rapaz, escreveu o que a pessoa pode no mundo escrever sobre ponta de faca, ele escreveu. Então, a visão dele era para um determinado aspecto do servidor e que ele ia profundo naquilo ali. Tinha 2 assuntos que ele não tinha feito, mas gostaria de ter feito. Um era sobre seca de pedra, que se usa do servidor, seca de pedra, né? Ele aquela seca, a pedrinha toda arrumada em cima da outra assim, né? Ele tinha aquilo como um desiderato dele fazer. E o outro era sobre burra de sela. Naqueles tempos, o meio de transporte era uma boa burra de sela. Ele dizia que fez a caça, fez o alimento no seridó. Ele se frustrava porque ele queria fazer o fogo, né? O fogo, desde o fogo mais primário até o fósforo, para mostrar a chegada do fósforo no sertão, que o fogo do sertão era um sacrifício daquelas técnicas indígenas e tal. E ele frustrou-se não fazendo essa história do fogo, que era mostrar a chegada do querosene, do fósforo, né? O fogo como um princípio também civilizatório dentro do sertão. E aqui tem o começo de alguns desses estudos dele, desses livros dele, anotado aqui, entendeu? Tem história do matador de feras, entendeu? Sobre caça, figuras, né? de açude, né? São tecnologias que ele foca na obra dele. Ele fixa o homem nordestino na sua cosmovisão. A função dele foi de registrar. Ele faz um registro participante. Ele reconstrói uma tradição numa base mais observadora e inteligente. Como quem diz, se amanhã a modernidade visitar a tradição é isto. Quando ele faz a parceria com o padre João Medeiros Filho para fazer Seridó século XIX, Fazendas e Livros, eles dois estavam ali naquele momento quase que retomando a questão da Escola dos Análises. Porque que ele vai estudar a prateleira de livros que o sertão lia. Ele não deixou de trabalhar sequer a pequena prateleira de livros que existia em cada casa grande de fazenda. Ele vai estudar a leitura, ele vai estudar a leitura que era feita, o que ela produzia, o que ela deixava no imaginário das pessoas. Na minha geração não encontrei universidade aqui. A universidade daqui era o Ateneu. Ela é importantíssima. Ela proporciona a toda essa mocidade os instrumentos do saber. É pena que estejam já banalizando esse negócio de mestrado, doutorado.
porque vocês hoje dispõem de instrumentos muito maiores do que nós. Vocês têm toda essa catrevagem aí de fixador de imagem, de som, de escrita, de tudo. No meu tempo não tinha nada disso. Eu, quando, no meu discurso saudando a entrada dele na academia, disse que ele era o último príncipe do sertão de nunca mais, era nesse sentido de fruição estética. Quer dizer, primeiro pela aristocracia real das raízes que ele tinha, das famílias povoadoras, fundadoras e povoadoras do Seridó. Eu fiz um discurso longo, mostrando inclusive todas as citações acadêmicas que são feitas. Foi o lado que eu, para mostrar esse liame dele com a academia, eu citei o que eu tinha na mão naquela época, eram estudos acadêmicos, que citavam Oswaldo para mostrar a presença dele na universidade. E ele então encerra o discurso dele com um discurso curtíssimo. O que eu botei no papel foram apenas momentos do dia a dia do nosso sertanejo. Convivi com alguns deles debaixo das mesmas telhas. Tenho repetidamente confessado. Mestre Pedro Orives e seu filho Chico Lins, magos do coro zelosos e ranzinzas, da escolha do couro verde ao derradeiro nó cego da costura. Ramiro e Bonato Dantas, pescadores de água doce e memorialistas. Zé Lourenço, tora de homem, analfabeto, cujos instrumentos de trabalho se resumiam em um nível de pedreiro e um novelo de cordão. Pois bem, apenas com ele levantou 640 metros de parede do açude de Lagoa Nova, sem deixar um caculo nem uma barroca, o que deixou o engenheiro do Denox de queixo caído. Olinto Inácio, rastejador e vaqueiro maior da ribeira do Camaragibe. Vi um dia ele se acocorar na beira do caminho e ler no chão da terra: passou fulano, Beltrana e uma menina. É que a gente dessa terra, doutor, tanto faz eu espiar a cara como o rastro. Todos eles já envoltados pela Caetana. Daí eu repeti, é mais deles, muito mais deles do que meu, este título. Eu estou com o passaporte da moça Caetana no bolso. Você sabe o que é moça Caetana? É a morte. Vivo flertando com ela, mas é uma... Vou usar uma palavra muito feia, grosseira. É uma checheira. Ela tem sido vigarista comigo. Eu estou esperando essa moça Caetana com tanto carinho. A cerimônia do adeus de Oswaldo foi muito dura para ele, mas foi também um instante de fruição estética. Ele doou cada coisa para a pessoa certa. Ele jamais me doaria aquele chifre raríssimo de mais de 1 metro, porque ele tinha que ficar onde? Na Fazenda Pintura de Paulo Balá, tá entendendo? Como ele deu a coleção da cigarra para a Rejane, como ele deu as comendas para o Seridó, para que aquele pouco metro que ele teve, que ganhou por ser o escritor do Seridó, voltassem aquelas comendas todas para o Seridó. Um ritual programado, né? Uns meses antes dele morrer, ele fez doações de livros, amigos, inclusive ele mandou para mim uns 4, 5 livros sobre agricultura, sobre pecuária, educação de cavalo, entendeu? Eu recebi parte do acervo. Ele me confiou coisas da intimidade da casa dele. Eu não tenho muito tempo de vida não, então eu quero que fique com você. Agora vem meu pedido. Eu vendi a fazenda e eu estou sem saber o que fazer de alguns livros que eu tenho lá. E eu queria que você tomasse conta antes que eu traga tudinho e rebole para o Rio Potengi ali de cima da ponte. O sertão é um território mágico e define esses traços mágicos com Guimarães Rosa.
quando Guimarães disse que o sertão está em toda parte. Ele tinha o sertão dentro dele, né? E é esse sertão que ele, se vocês observarem esse texto do açude, que ele vê amanhecendo no açude, ele até compara o marulhar do vento tangendo a água do açude, ele diz que é o próprio dia da criação. Isso é, de certa forma, um link, uma conexão com a expressão de Oswaldo, que é muito bonita, que eles não combinaram, até porque não se conheceram, quando Oswaldo disse que o sertão podia ser o quintal da sua infância. Ou seja, se ele tomar o sertão por circunstâncias de distância geográfica, esse sertão você refundava até no quintal da sua casa, como se dissesse, é verdade, o sertão está dentro de cada um. Ele dizia, ele disse uma coisa bonita para mim, eu nunca me esqueci. Eu vivi no sertão, onde a vista batia nas paredes do céu. A obra de Oswaldo se espraia por mais de 2 dezenas de títulos, alguns dos quais clássicos sobre o assunto de que trata e referência indispensável em pesquisa na área. Senhor de estilo áspero, escasso de adjetivos para atingir o essencial do que pretende dizer, Oswaldo Lamartine construiu uma obra que há de ficar como uma das mais importantes contribuições de um brasileiro para o enaltecimento da nossa identidade cultural. Por toda a sua história de vida, pelo notável saber no campo da etnografia, pelo conjunto de sua obra, citada e estudada no Brasil inteiro, é que a UFRN se sente feliz em lhe outorgar este título. Façam agora como manda aquele menino. Batam palma com vontade, faz de conta que é turista. Nos olhos de cera, 2 pingos de vida, nas marcas de vida, a noite pisou, a face tranquila, bordada de sombras, são restos de estrelas que o céu apagou. Os dedos